E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, chegamos então aqui na hashtag 22 das questões comentadas aí de provas do ano de 2020. Então, vamos lá. Te peço mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber as notificações e vamos lá para mais uma questão comentada de língua portuguesa. Vamos lá. Pessoal, aqui quem está se preparando para uma prova tipo Enem, uma prova de vestibular, está mais acostumado, digamos assim, com esse tipo de questionamento. Agora, quem está se preparando para um concurso, em concurso público, isso aqui, quando cai, detona uma galera. Por quê? Porque normalmente o concurseiro ele está pensando mais em prova assim, focada na parte de gramática, normatização, e aí quando cai algum aspecto relacionado à linguagem, no Senhor Deus nos acuda, né? Então, vamos aproveitar aqui e analisar. Essa prova foi uma prova para a Prefeitura de São Felipe do Oeste, de Rondônia, pessoal. Tá? Uma questão muito legal, muito interessante, falando de funções da linguagem. Então, vamos relembrar um pouquinho essa parte de funções da linguagem. Bom, pessoal, função da linguagem, lembra? É como que uma pessoa, como que um indivíduo, ele vai se organizar, né? Justamente a partir da mensagem que ele quer transmitir, como que ele vai se organizar para transmitir essa mensagem. Em qual elemento da comunicação que ele vai, digamos assim, focar para transmitir aquela mensagem. E é justamente isso que a gente leva em consideração na hora de responder uma questão envolvendo função da linguagem. Principalmente, onde é que está o foco, em qual elemento da comunicação, aqueles elementos que nós trabalhamos quando a gente estuda a parte de funções da linguagem, emissor, receptor, o código, o canal, a mensagem, enfim, o referente. Qual é o elemento da comunicação que ganha destaque aqui na hora desse indivíduo transmitir essa mensagem? Então, é justamente isso que a gente acaba analisando. Claro que, dependendo da função, tem algumas que, de uma certa forma, já chamam mais a nossa atenção. Mas vamos relembrar aqui de cara algumas. Olha só, antes da gente entrar na questão propriamente dita, vamos lá. A letra A diz ali, metalinguística. Lembra qual é a função metalinguística? A função metalinguística, pessoal, ou metalinguagem, lembra, é o código pelo próprio código. Então, é quando o foco daquela relação comunicativa é o próprio código. Como assim, Marx? O código pelo próprio código. Vamos lá, olha só. Aqui, código, nós estamos falando em código linguístico, não esquece disso. Mas vamos analisar assim, ó, pessoal. Uma música que fale de uma música é o código pelo próprio código, né? Daqui a pouco uma redação que ensine a fazer uma redação, código pelo próprio código. Poesia que fale de poesia, metalinguagem, e assim vai. Uma pintura que mostre dentro dessa pintura uma outra pintura, né? Ai, Marques, mas isso não existe. Claro que existe, pessoal. Pega as meninas, né, de Velázquez, de Diego Velázquez, vocês vão analisar, vocês vão perceber ali que justamente, né, tem ali uma pintura, e naquela pintura ali tem justamente um pintor, num determinado momento que vocês veem um pintor fazendo ali uma outra pintura, ou seja, isso é metalinguagem, tá? Bom, referencial. A função referencial é quando o foco está no referente, ou seja, a função referencial ela é uma função da linguagem que se manifesta a partir de um linguajar objetivo, de um linguajar denotativo. Não tem nada aqui, tá, pessoal, de subjetivo, muito pelo contrário. Eu quero tão somente te transmitir uma informação, né? Não é à toa que normalmente a função referencial é aquela que aparece em TCCs, trabalhos de conclusão, é aquelas que vão aparecer daqui a pouco numa notícia, jornal que quer informar alguma coisa, sem trazer a opinião do autor, tão somente trazendo uma informação. Foca no referente. A conativa, também chamada de apelativa, é aquela que foca no receptor, naquele que está recebendo a mensagem. Vem pra caixa, você também vem. Olha só, vem pra caixa, você também, você. Tá focando no receptor. Isso aí é o que a gente chama de função apelativa ou conativa da linguagem, tá, pessoal? Muito utilizada em publicidade, propaganda, justamente para atrair a atenção do nosso leitor. Bom, a poética é aquela que vai usar vários recursos gramaticais, como, por exemplo, figuras de linguagem. Então ela vai utilizar ali várias figuras, ou seja, ela não vai utilizar
um linguajar denotativo, ela vai utilizar um linguajar conotativo, por isso que é um linguajar mais figurado. Então, nós vamos ter aqui N outras coisas, neologismos. Marques, neologismo. Lembra o que é um neologismo, pessoal? É quando eu pego uma palavra já existente e aqui, a partir daquela palavra já existente eu crio uma outra palavra. Só que a criação dessa outra palavra, ela depende de um contexto. Aliás, ela só existirá dentro de um determinado contexto. Um cara que fazia muito isso, muito isso, era um cara chamado Guimarães Rosa. Isso, o cara do Grande Sertão Veredas. Aliás, ele era chamado, né, de o autor dos neologismos. Ele inventou, por exemplo, o enxadachim. Olha só, enxadachim, né? O que era um enxadachim? Enxadachim era aquele indivíduo que tinha as virtudes de um espadachim, mas que lutava com uma enxada. Olha só, pessoal. Então, isso é um neologismo, percebe? O enxadachim só vai existir na obra do Guimarães Rosa, porque se eu pesquisar, né, num dicionário qualquer a palavra enxadachim, eu não vou encontrar. Então, isso aí a gente chama, né, de neologismo. Então, na função poética, a gente vai encontrar neologismos, ou seja, desvios perante a gramática normativa, ou seja, daqui a pouco uma coisa que a gramática não aceitaria, não, peraí, isso aqui não existe. Não, mas eu tenho licença poética, eu posso, não eu, Daniel Marques, estou fingindo que eu sou um grande autor, tá? Então, lembra, aqui no caso nós temos o Mário Quintana. Mário Quintana poderia fazer o uso de qualquer figura de linguagem ali que não seria considerado um vício, por quê? Porque ele era o Mário Quintana, ele podia fazer. Aliás, grande Mário Quintana, gaúcho e porto-alegrense como sou, não poderia não ficar encantado aqui do poeminho do Contra de Mário Quintana. Mas enfim, e a fática? O que é a função fática, Marques? Fática é aquela que tem como foco o canal em que se estabelece a relação comunicativa. Como assim, Marques? Foca no canal. Na verdade, a gente fica testando o canal para ver se a comunicação está sendo estabelecida ou não. Quando, por exemplo, num telefone, alguém te liga e diz assim, alô? Alô? Você está me ouvindo? O que eu estou fazendo? Eu estou testando o canal de comunicação. No caso, eu estou testando o telefone, vendo se a ligação está chegando, se você está recebendo aquela mensagem. Então, foca justamente no canal. Não esquece, se um dia te perguntarem, tá, mas por que a gente foca no canal? Por que a gente testa o canal de comunicação, Marques? Porque eu quero a manutenção da comunicação. Eu quero seguir naquela relação comunicativa. Do contrário, eu não testaria. Não faria sentido eu dizer, alô, você tá me ouvindo? Tô. Desliga o telefone. Como assim? Tá? Não faz sentido, né? Então, por isso que a gente faz o teste do canal, tá, pessoal? Porque a gente quer a manutenção da comunicação. E não esquece, tá? A função da linguagem aqui é justamente a função fática. Bom, feito esse review aí das funções da linguagem, pessoal, vamos lá, vamos analisar aqui, de acordo, né, com esse texto, qual seria a função da linguagem predominante? Não que seja a única, mas qual seria a predominante? Então vamos lá. Aliás, fica aqui a dica, pessoal, é muito raro que um texto ele tenha tão somente uma função ali inserida. É muito provável que ele tenha mais de uma, só que por isso que eles colocam qual que é a predominante. Então, pessoal, vamos analisar aqui o nosso poema do Mário Quintana. Olha que legal, pessoal, olha o título, Poeminho do Contra. Deixa eu te perguntar uma coisa, olha só. Tá, tudo bem, isso aqui é um poema, certo? Certo, Marques. Tá, mas vamos lá. Qual é o diminutivo de poema? Qual é o diminutivo de poema? Marques, eu acho que é poeminha. Por isso que ele colocou poeminho do Contra, né? Olha só, por isso que ele colocou poeminho do Contra. Pessoal, não, tudo bem que ele é do Contra, né? Ou seja, aquele que não segue uns determinados padrões, digamos assim. Mas o diminutivo de poema não é poeminha e não é poeminho, tá? É poemeto, pessoal. Olha só, poemeto, tá? Por exemplo, o Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Aliás, fica a dica, sempre ficar na dúvida se uma palavra existe ou não, vai no Volpe, digita lá no Google, Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá? Que é organizado pela Academia Brasileira de Letras, pessoal, que diz quais são as palavras existentes, né, e aceitas no nosso vernáculo, na nossa língua. Então, não esquece, olha só, ficou na dúvida, vai lá no Volpe e digita. Aliás, faz esse exercício, vai lá no Volpe agora e digita ali poeminha, vê se tu acha alguma coisa. Vê se tu acha alguma coisa. Não vai achar, tá? Agora digita poemeto, tu vais encontrar. Vais encontrar ali um SF, que é substantivo masculino, né? No caso,
Não esquece, né, pessoal? Ele é o diminutivo de poema. Nós temos o poema e nós temos o poemeto. Toma cuidado. Então, olha só que legal. Mário Quintana já começa de uma maneira, opa, poeminho do contra. Por quê? Porque eu sou o Mário Quintana, eu posso. Pessoal, então percebam, ele já está fazendo uso de uma linguagem não denotativa aqui, né? Ele está fazendo uso de uma linguagem o quê? Conotativa, fazendo uso de figuras de linguagem, ou seja, que a gente já sabe qual é, né? De fato vai ser a poética. Mas enfim, vamos lá, vamos dar uma analisada então no poema aqui do Mário Quintana. Todos esses que aqui estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Olha só, pessoal, isso aqui é demais, né? A gente poderia fazer alguma análise aqui, né, desse poema, do poeminho do contra. Ele já começa, né, com essa ideia de ser o diferente, né? Aí ele diz assim, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho. Pode ser aquela coisa assim, ó, né? Todos esses que aí estão, pode ser de repente dos seus inimigos, né? Atravancando o caminho dele, ou por que não, de repente os obstáculos que ele encontrou pela vida. Aí ele diz assim, ó, eles passarão. Aqui no passarão ele tem um jogo de palavras muito legal, porque poderia ser o aumentativo, o grau aumentativo de pássaro, mas também poderia ser o verbo passar no futuro do presente, né, pessoal? Então eles passarão, ou seja, os problemas passarão, né? Ou pode ser justamente um passarão no sentido de um pássaro grande, né? Ou seja, os problemas são ali, né? Ou seja, diante dos problemas ele é tão somente um passarinho, né, pessoal? Tá? Ou seja, olha o jogo de palavras que o Mário Quintana faz aqui, um negócio fantástico, maravilhoso. Mas enfim, bom, a ideia aqui não é ficar analisando o poema, porque não é aula de literatura, mas, né, pessoal, já fizemos uma pequena análise. Então, olha só, a gente sabe, não é metalinguagem. Por quê? Porque tu não tem um poema aqui falando de poema, cai fora. Ele não está transmitindo tão somente uma notícia, uma informação, muito pelo contrário, ele se coloca no meio do negócio, ele faz uso de jogos de palavras, figuras de linguagem, ele está utilizando um linguajar aqui, ele está me trazendo duplo sentido, ó, gente, ambiguidade, né? Tá? Então percebe, só a única pessoa que pode fazer isso é quem tem licença poética. Então ele está fazendo uso, né, de um linguajar conotativo e não denotativo, cai fora referencial, né? Conativo ou apelativa. Não, ele não está conversando com o leitor. Se ele estivesse conversando com o leitor, você aí, leitor, ei, meu leitor, você que me escuta, você, lembra, né? Tá? Não está fazendo isso, então cai fora a conativa. E a fática, ele não está testando o canal, coisa alguma. Por eliminação, só pode ser, de fato, né, pessoal, a função poética da linguagem, tá bom? Mais uma vez, olha só, se gostou, dá um joinha, por favor, ajuda o Prof. Marques a crescer o canal. Não esquece, compartilha com seus amigos, se ainda não inscreveu, tá na hora de te inscrever, tá bom? Nos vemos na próxima questão comentada. Até lá, um grande abraço, tchau, tchau.